Bom, gente, vamos prosseguir aqui no estudo da aposentadoria por invalidez. Lembra-se que a gente falou que a aposentadoria por invalidez não é um benefício definitivo. E é essa a inteligência do nosso artigo 46. Vamos a ele. Diz o artigo 46 que o aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá a sua aposentadoria automaticamente cancelada a partir da data do retorno. Isso ocorre muito, gente. Tem gente que fica recebendo o benefício, já está apto ao trabalho e o INSS não fez a perícia ainda, porque o INSS faz essa perícia de 2 em 2 anos. Aí o cidadão volta para trabalhar. A partir do momento que ele volta a trabalhar, ele dá um atestado de que está plenamente capaz para desenvolver uma atividade que lhe garanta a subsistência. E aí caberá ao INSS cancelar o benefício. Mas diga-se que não precisa nem que ele trabalhe, basta que ele passe a ter condições de desenvolver atividade remunerada, né, para que o benefício seja cancelado. Se ele trabalhar, melhor ainda, porque aí estará indene de qualquer dúvida a sua capacidade para o desenvolvimento da atividade laborativa remunerada. Bom, no artigo 47, que a gente vai passar a estudar agora, nós temos aqui um instituto tratado pela doutrina que o denomina de mensalidades de recuperação. Isso porque, em determinadas hipóteses que veremos, se o segurado, o aposentado por invalidez, ele retornar ao trabalho depois de determinado tempo, a depender da hipótese, ele poderá ficar recebendo por um período a aposentadoria por invalidez, mesmo que ele tenha ficado apto, que ele tenha voltado a trabalhar, e é um caso raro aqui de poder receber a aposentadoria por invalidez com salário, apenas isso existe nos casos do nosso artigo 47, que trata das mensalidades de recuperação. Vamos analisar aqui a sua redação. Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por invalidez, será observado o seguinte procedimento. Inciso 1, né? Quando a recuperação ocorrer dentro de 5 anos, contados da data do início da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a antecedeu sem interrupção, o benefício cessará, de imediato, para o segurado empregado que tiver direito a retornar à função que desempenhava na empresa quando se aposentou, na forma da legislação trabalhista, valendo como documento para tal fim o certificado de capacidade fornecido pela Previdência Social. Então vamos lá. Nós temos aqui um caso de recuperação dentro de 5 anos, a contar da concessão da aposentadoria por invalidez, ou então, se for o caso, do auxílio-doença que o antecedeu. O empregado aqui, se ele recuperar sua capacidade dentro desse interstício de 5 anos, se ele tiver direito para retornar na mesma função desempenhada pela empresa, né, o benefício vai cessar de imediato. Neste caso, de empregado que retorna para a mesma função dentro de 5 anos a contar da aposentadoria por invalidez ou mesmo do auxílio-doença que o precedeu, o segurado empregado não terá direito a perceber as mensalidades de recuperação, o benefício cessará de imediato. Mas a letra B é diferente para os outros segurados, vamos analisar agora. O benefício cessará, após tantos meses quantos forem os anos de duração do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez para os demais segurados. Então vejam, se um empregado doméstico, se um trabalhador avulso, se um segurado especial ou um contribuinte individual ou mesmo um segurado facultativo, ele consegue se recuperar dentro de 5 anos, o benefício não vai cessar de imediato. Se ele recebeu a aposentadoria por invalidez, vamos supor, por 1 ano, ele ficará, mesmo estando capaz, por mais 1 ano, recebendo, né, esse benefício a título de mensalidade de recuperação. Vejam que há um tratamento melhor aqui para os demais segurados que não o empregado que tem o direito de retornar para a mesma função dentro da empresa.
Vamos analisar agora a hipótese do inciso 2 do nosso artigo 47. Vamos a ela. Quando a recuperação for parcial, ou quando ocorrer após o período do inciso 1, ou ainda quando o segurado for declarado apto para o exercício de trabalho diverso do qual o resultado habitualmente exercia, a aposentadoria será mantida sem prejuízo da volta à atividade. Vejam, pessoal, nesse inciso 2, ou a recuperação foi parcial, ou então ocorreu após aqueles 5 anos que nós falamos do inciso 1, ou ainda quando o segurado ele não teve direito para voltar àquele trabalho. Ele foi reabilitado e declarado apto para o desenvolvimento de outra atividade laborativa remunerada após o processo de reabilitação. Nesse caso, serão pagas as mensalidades de recuperação na forma das letras A, B e C, que nós vamos ver agora. Letra A. No seu valor integral, durante 6 meses, contados da data em que for verificada a recuperação da capacidade, com redução de 50% no período seguinte de 6 meses e com redução de 75% também por período de 6 meses, ao término do qual cessará definitivamente. Então, meu amigo, foi recuperação parcial, foi após aos 5 anos, ou foi para um trabalho diferente daquele que exercia, se recuperou, primeiros 6 meses, recebe mensalidade de recuperação no valor da aposentadoria. Segundo semestre, só recebe 50%. E no terceiro semestre, vai ter um abatimento de 75%, ou seja, o segurado vai receber apenas 25%, e a partir do 4º semestre não recebe mais nada, vai ser extinto o pagamento dessas mensalidades de recuperação. Bom, esse artigo 47 ele é denso, né? Não é fácil você conhecer tudo isso. Nós procuramos explicá-lo da maneira mais fácil possível, ok? Então, com isso, nós fechamos o estudo da aposentadoria por invalidez, que foi o nosso primeiro benefício previdenciário, e já vamos agora entrar no estudo da aposentadoria por idade, que é tratada nos artigos 48 e seguintes da Lei 8213 de 91, tá? Inicialmente, nós falamos da carência da aposentadoria por idade um pouco antes. Vimos que o artigo 25 da Lei 8213 fixou, de acordo com as regras atuais em vigor, salvo regra de transição, a carência de 180 contribuições mensais para o pagamento da aposentadoria por idade. Ok, pessoal? Então é preciso o pagamento de 15 anos em dia de contribuições previdenciárias mensais para que um segurado tenha a realização de carência da aposentadoria por idade. Mas não basta só a carência. A aposentadoria por idade exige idade mínima, e é essa a exigência do artigo 48 da Lei 8213 que nós vamos passar a ler agora aqui. Vamos ao artigo 48. Bom, a aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida na lei, completar 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade mulher, né? Então vejam, nós temos que ter aqui idade mínima, que vai ser 65 anos homem ou 60 anos se for mulher. Mas a carência, gente, a carência de 180 contribuições mensais. 15 anos recolhendo em dia. Vejam que eu já falei para vocês, carência é contribuição mensal paga todo mês, né? Contribuição previdenciária paga mensalmente. Você não pode chegar e pagar os 15 anos em um dia só, não. Aquilo ali vai valer para contar o tempo de contribuição, mas para a carência não. Então,
Os requisitos da aposentadoria por idade são idade mínima de 65 anos de idade se homem, ou 60 anos de idade se mulher. Essa é a regra, mas carência de 180 contribuições mensais pagas tempestivamente. Todavia, em razão de determinadas atividades mais, digamos que, desgastantes à saúde humana, essa idade mínima de 65 anos homem ou 60 mulher, ela foi reduzida em 5 anos para algumas categorias profissionais, e nós estamos falando do artigo 201, parágrafo 7º, inciso 2 da Constituição, que nós vamos colocar em slide agora. Diz o artigo 201, parágrafo 7º, inciso 2 da Constituição, que a aposentadoria por idade demandará 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher, reduzido em 5 anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nesses incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Então vejam, gente, né? Se eu tiver trabalhador rural de ambos os sexos, incluindo garimpeiro, pescador artesanal, né? Nós teremos aqui a idade mínima reduzida, 60 anos homem ou 55 anos de idade se mulher. São 5 anos a menos, pessoal, né? Por autorização constitucional, redução de 5 anos para produtor rural, garimpeiro e pescador artesanal, além dos trabalhadores rurais de ambos os sexos. Então vejam que foi criado aí um benefício constitucional em favor dessas pessoas que têm uma atividade mais desgastante fisicamente. Ok? Bom, vamos passar agora a analisar aqui a partir de quando esse benefício é devido, e o tema vem tratado no nosso artigo 49 da Lei 8213. Vamos a ele. A aposentadoria por idade será devida, 2 pontos. 1. Ao segurado empregado, inclusive ao doméstico, a partir, 2 pontos. A. Da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa data, ou até 90 dias depois delas. Ou, letra B, da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando requerida após o prazo previsto na letra A. Gente, para o segurado empregado, né? O segurado empregado, inclusive o empregado doméstico, a aposentadoria por idade será paga desde o desligamento do emprego, se entre o desligamento e a data do requerimento administrativo não transcorreram mais de 90 dias. Então, em regra, a DIB, a data de início do benefício da aposentadoria, a nossa aposentadoria por idade, será o desligamento do emprego, se entre o desligamento e o requerimento não se passaram mais de 90 dias. Mas como a aposentadoria não extingue contrato de trabalho, se ele continuou trabalhando, se o empregado ou o empregado doméstico continuou trabalhando, o benefício será devido a partir da data de entrada do requerimento. Ou, se entre o desligamento e o requerimento administrativo passaram-se mais de 90 dias, a data de início não será o desligamento, e sim a data do requerimento administrativo. É esse a inteligência do artigo 49, inciso 1, letras A e B, da nossa Lei 8213, que fixou a data de início do benefício da aposentadoria por idade aos segurados empregados e aos empregados domésticos. Já com relação aos demais segurados, vai incidir o inciso 2 aqui, que vamos passar. Para os demais segurados, será a partir da data de entrada do requerimento administrativo. Ok, gente? Assim que a lei tratou, né, a nossa aposentadoria por invalidez, a sua data inicial. Bom, esse benefício, ele terá a renda mensal inicial
de 70%, 70, do salário de benefício, tá? E, além desse 70%, a renda mensal inicial será acrescida de 1% a cada grupo de 12 contribuições. Vamos analisar nesse sentido agora o artigo 50 da Lei 8213, vamos a ele. A aposentadoria por idade, observado o disposto na seção 3 deste capítulo, especialmente no artigo 33, consistirá numa renda mensal de 70% do salário de benefício, mais 1% deste por grupo de 12 contribuições mensais, não podendo ultrapassar 100% do salário de benefício. Então vejam, pessoal, vai ser 70% do salário de benefício mais 1% a cada 12 contribuições mensais. Ok? Como esse benefício, de acordo com a legislação atual, demanda carência de 180 contribuições, ou seja, 15 anos, 15 grupos de 12 contribuições mensais, de acordo com as regras em vigor hoje, salvo regras de transição, 70% mais 15 anos dá 15%. Então, de acordo com a legislação atual, ele não tem como ser inferior a 85% do salário de benefício, lembrando que a lei fixou aqui que ele não ultrapassará 100% do salário de benefício. E apenas terá direito a 100% aquela pessoa que tenha 30 anos de contribuição, porque 30 anos dá 30%. 70 mais 30 a gente chega a 100% do salário de benefício. Então, repetindo, renda mensal inicial de 70% do salário de benefício, acrescido de 1% a cada grupo de 12 contribuições mensais, até o limite máximo de 100% do salário de benefício. Ok, gente? Bom, vamos passar agora a análise aqui do nosso artigo 51, que prevê a aposentadoria compulsória por idade. Vamos lá. A aposentadoria por idade pode ser requerido pela empresa, desde que o segurado empregado tenha cumprido o período de carência e complementado 70 anos de idade, se do sexo masculino, ou 65 anos, se do sexo feminino, sendo compulsória, caso em que será garantida ao empregado a indenização prevista na legislação trabalhista, considerando a data da rescisão de contrato de trabalho a imediatamente anterior à do início da aposentadoria. Então, o artigo 51 prevê essa figura esdrúxula da aposentadoria compulsória por idade, que poderá a empresa, se quiser, requerê-la ao INSS, bastando que o homem complete 70 anos de idade ou a mulher 65 anos de idade, sendo compulsória. Agora, aqui são ressalvadas os direitos ao pagamento das verbas trabalhistas. Bom, pessoal, falamos as regras gerais da aposentadoria por idade, mas vamos agora especificar a aposentadoria por idade no que concerne ao segurado especial da Previdência Social, né? Bom, o segurado especial, já estudamos, é o pequeno trabalhador rural ou pequeno pescador que desenvolve atividade individualmente ou em regime familiar para fim de subsistência. E nesse caso do segurado especial, falamos há pouco no bloco anterior que o salário de benefício do segurado especial vai ser de um salário mínimo. Dessa forma, a aposentadoria por idade do segurado especial será de um salário mínimo, né? Então, aqui, segurado especial, quando vai à Previdência requerer a aposentadoria por idade, o seu valor já é fixo, já é de um salário mínimo. Nós só temos uma exceção. E a exceção, ela consta do parágrafo 1º do artigo 25,
da outra lei, a Lei 8212 de 91. Isso porque a legislação previdenciária faculta que o segurado especial recolha contribuições previdenciárias como se fosse um contribuinte individual, mas sem perder a sua condição de segurado especial. Isso é raro, mas pode acontecer. Aí, nesse caso, vai ter que calcular na forma do artigo 50, 70% do salário de benefício, mais 1% a cada grupo de 12 contribuições mensais. Mas aqui, por exceção, a aposentadoria por idade do segurado especial será fixa em um salário mínimo, sendo devida, né, aos 60 anos de idade, se segurado homem, ou 55 se mulher. Agora aqui, né, o interessante é que esse segurado especial, ele vai ter que comprovar sua condição de rurícola ou pescador através de início de prova material. Inclusive, esse é o entendimento da súmula 149 do STJ. Interessante também, um material que eu passei, está disponibilizado para vocês, que se chama Súmulas Previdenciárias. O que diz a súmula 149 do STJ? Diz que a prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário. Desta forma, o segurado especial, ele, através de documentos contemporâneos à carência, e essa carência de 180 contribuições mensais, no caso do segurado especial, é comprovada através de o exercício da atividade rurícola ou campesina em regime de economia familiar para fim de subsistência. Então, como é que funciona aqui, gente? Né? Um segurado especial, vamos supor que o homem tenha completado 60 anos de idade e ele se julga 60 anos de idade. E ele se julga um segurado especial. Tá? Como esse benefício tem carência de 15 anos, ele vai ter que comprovar que é trabalhador rural ou pescador artesanal por 15 anos. Vamos supor que seja 2010. Ele vai ter que comprovar de 1985, né, até 85, 95, 2005 aqui não, 1995, né? Desculpe aqui a falha. Até 2010, por 15 anos, né, de 95 a 2010, que desenvolve a atividade como segurado especial. E essa comprovação, isso é muito comum quando a gente faz a defesa do INSS, essa comprovação, conforme exige a súmula 149 do STJ, que tomou como base o artigo 55, parágrafo 3º da Lei 8213, essa carência de 95 até 2010 do segurado especial tem que ser comprovada através de documentos, início de prova documental, porque é assim que a legislação previdenciária exige. É uma tarifação de prova, não pode ser provado apenas através de testemunhas. E esses documentos da carência têm que ser documentos produzidos contemporaneamente ao período probando. Ele vai ter que ter um documento da terra, desse período aqui, de 95 a 2010, uma inscrição sindical, um bloco de notas, uma declaração de TR, uma nota fiscal da época, comprovando que ele adquiriu produtos agrícolas, se for pescador também na mesma situação. Então a legislação, o artigo 55, parágrafo 3º da Lei 8213 é clara. Tempo de serviço é comprovado através de início de prova material. E é justamente essa dificuldade. Como esse segurado especial, normalmente trabalhador rural, não tem esses documentos do período de carência, o INSS acaba indeferindo a sua aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo, justamente porque ele não integralizou, né, a carência mediante comprovação de documentos contemporâneos àquele período que ele precisa comprovar. Bom, gente, com essas considerações, né, nós encerramos aqui o estudo da nossa aposentadoria por idade e vamos parar para o estudo não ficar quebrado. Vamos prosseguir na nossa terceira aula
iniciando com a aposentadoria por tempo de contribuição. Um abraço e até a próxima aula.